A manhã estava fria, típica de outono, com uma leve névoa pairando sobre o parque. As folhas secas dançavam ao vento, criando um tapete dourado sob os pés de Clara, enquanto ela empurrava o balanço onde Pedro, seu filho de 5 anos, balançava com um sorriso radiante. O ar carregava o cheiro de terra molhada e o som distante de pássaros cantando. Mas Clara mal notava. Sua mente estava ocupada, como sempre, com a lista interminável de tarefas que a esperavam em casa. O trabalho, as contas, a rotina exaustiva de ser mãe solteira. Tudo isso pesava sobre seus ombros como uma carga invisível. Foi então que ela ouviu. Sentado em um banco distante, envolto em um casaco marrom surrado, estava Daniel, seu ex-marido, o homem que ela não via há anos, desde que o divórcio os separou de uma vez por todas. Ele parecia diferente, mais magro, mais velho, com linhas de preocupação marcando seu rosto que antes era tão familiar. Clara sentiu um nó se formar, no estômago. O que ele estava fazendo ali? Por que agora, depois de tanto tempo? Pedro riu alto, chamando sua atenção de volta para o presente. Ela forçou um sorriso, continuando a empurrar o balanço, mas seus olhos voltaram ao banco. Daniel parecia hesitante, como se estivesse debatendo consigo mesmo se deveria se aproximar. Clara sentiu uma mistura de raiva e curiosidade. Ele não tinha o direito de aparecer assim, de invadir o pequeno mundo que ela havia construído com tanto esforço. Mas então, ele se levantou. Cada passo que Daniel dava em sua direção parecia ecoar no silêncio do parque. Clara sentiu o coração acelerar, as mãos suando levemente. Pedro, inocente, continuava a balançar, alheio à tensão que pairava no ar. Clara, disse Daniel, parando a alguns metros de distância. A voz dele era suave, quase tímida, mas carregada de uma emoção que ela não conseguia decifrar. Ela cruzou os braços, erguendo o queixo em um gesto de desafio. O que você está fazendo aqui, Daniel? Ele olhou para Pedro, que agora observava, o estranho com curiosidade infantil. Eu soube que ele adora o parque. Queria vê-lo, mesmo que de longe. Clara sentiu uma pontada de dor no peito. Era difícil odiá-lo quando ele parecia tão vulnerável, mas ela não podia simplesmente esquecer o passado. Você não tem esse direito, respondeu, a voz firme, mas tremendo levemente. Daniel baixou os olhos, como se esperasse aquela reação. Eu sei. E eu não estou aqui para pedir perdão ou justificar nada. Só queria ver como ele está. Pedro, curioso, pulou do balanço e correu em direção a Daniel. Quem é você? Perguntou, olhando para o homem com aquela inocência que só uma criança pode ter. Daniel sorriu, mas Clara viu a dor nos olhos dele. Eu sou um amigo da sua mãe, respondeu, evitando o olhar dela. Clara sentiu uma onda de emoções conflitantes, raiva, tristeza, talvez até um pouco de compaixão. Mas antes que pudesse dizer algo, Pedro caiu no chão, chorando após tropeçar em uma raiz. Em um instante, Daniel estava ao lado dele, pegando-o no colo com cuidado. Está tudo bem, pequeno, disse ele, acariciando o cabelo de Pedro. Só um arranhão. Clara ficou parada, observando a cena. Era estranho ver Daniel assim, tão atento, tão diferente do homem que ela conhecera. Ela se aproximou, pegando Pedro nos braços. Vamos levar você para casa e cuidar disso, disse, tentando manter a voz calma. Daniel ficou em pé, hesitante. Posso ajudar? Levá-los para casa, talvez? Clara olhou para ele, buscando sinais de falsidade, mas tudo o que viu foi sinceridade. Ela respirou fundo. Está bem. Mas só isso. No carro, o silêncio era pesado. Pedro, agora mais calmo, observava Daniel com curiosidade. Clara olhava, pela janela, tentando organizar seus pensamentos. O que isso significava? Daniel estava realmente mudado, ou era apenas mais uma tentativa de aliviar sua culpa? Quando chegaram em casa,
Daniel ajudou a levar Pedro para dentro, mas parou na porta. Obrigado, disse Clara sem olhar para ele. Eu gostaria de vê-lo de novo, ele disse hesitante. Se você permitir. Clara fechou os olhos por um momento, sentindo o peso da decisão. Vamos ver, respondeu finalmente. Mas não espere que isso seja fácil. Daniel assentiu, um pequeno sorriso de alívio cruzando seu rosto. Eu entendo. Obrigado, Clara. Ela fechou a porta, apoiando-se nela por um momento. O coração batia forte, e ela sabia que nada seria simples dali em diante. Mas talvez, apenas talvez, houvesse uma chance de algo novo. Enquanto isso, do lado de fora, Daniel olhou para a casa por um momento antes de se afastar. Ele sabia que o caminho à frente seria longo e cheio de obstáculos, mas pela primeira vez em anos, sentiu uma centelha de esperança. A cafeteria era pequena, aconchegante, com paredes de tijolos à vista e prateleiras repletas de livros usados. O aroma de café fresco e pão quente preenchia o ar, e o som suave de uma música instrumental tocava ao fundo. Clara sentou-se em uma mesa próxima à janela, observando Pedro, que estava absorto em um livro de colorir. Ela tentava se concentrar na xícara de chá à sua frente, mas sua mente estava longe, remoendo o encontro no parque alguns dias antes. Daniel havia ligado naquela manhã, sugerindo que eles se encontrassem ali. Clara hesitara, mas algo na voz dele, uma mistura de esperança e vulnerabilidade, a fez aceitar. Agora, esperando por ele, ela se perguntava se havia tomado a decisão certa. A campainha da porta tilintou, e Daniel entrou. Ele estava mais arrumado do que no parque, com um casaco preto e um ar de determinação. Seus olhos encontraram os de Clara, e ele sorriu timidamente, acenando com a cabeça antes de se aproximar. Obrigado por vir, disse ele, puxando uma cadeira e sentando-se à mesa. Clara assentiu, mantendo a expressão neutra. Eu vim. Por Pedro, respondeu, olhando para o filho, que agora observava Daniel com curiosidade. Daniel olhou para o menino, e Clara viu um brilho nos olhos dele que ela não via há anos. Lhe cresceu tanto, murmurou quase para si mesmo. Pedro, sempre curioso, interrompeu o silêncio. Você é o homem do parque? Daniel sorriu, aliviado por ser reconhecido. Isso mesmo, eu sou Daniel. Você é amigo da mamãe? Perguntou Pedro, inclinando a cabeça para o lado. Clara sentiu um aperto no peito. Ela não estava preparada para essa conversa, mas Daniel respondeu antes que ela pudesse intervir. Eu sou alguém que conhece sua mãe há muito tempo, disse ele, escolhendo as palavras com cuidado. Pedro pareceu satisfeito com a resposta e voltou ao livro de colorir. Clara, no entanto, sentiu-se desconfortável. Ela não queria que Daniel se intrometesse na vida do filho, mas também não queria negar a ele a chance de conhecer o menino. Por que agora, Daniel? Perguntou ela, baixando a voz para que Pedro não ouvisse. Por que você decidiu aparecer depois de todos esses anos? Ele olhou para ela, e Clara viu a dor em seus olhos. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada, Clara, mas eu mudei. Eu não sou mais aquele homem que priorizava o trabalho acima de tudo. Eu quero fazer parte da vida de Pedro. Clara cruzou os braços, sentindo-se defensiva. E você acha que pode simplesmente aparecer e decidir ser pai? Acha que um café e algumas palavras bonitas vão apagar o passado? Daniel suspirou, passando a mão pelo cabelo. Eu não espero que você me perdoe. Eu só quero uma chance de mostrar que posso ser diferente. Clara olhou para Pedro, que agora coloria com entusiasmo, completamente alheio à tensão entre os adultos. Ela sabia que o filho merecia ter um pai presente, mas também temia o que isso significaria para ela. Eu não sei se posso confiar em você, Daniel, admitiu, a voz tremendo levemente. Ele inclinou-se para a frente, os olhos cheios de sinceridade. Eu entendo, e eu não espero que você confie em mim de imediato, mas eu estou disposto a fazer o que for preciso para provar que mudei.
Clara ficou em silêncio por um momento, ponderando suas palavras. Ela queria acreditar nele, mas o medo de se machucar novamente era maior. Vamos ver, disse ela finalmente. Mas eu preciso de tempo, e você precisa respeitar meus limites. Daniel assentiu, um sorriso de alívio cruzando seu rosto. Eu entendo. Obrigado, Clara. Ela não respondeu, mas sentiu um pequeno alívio ao ver que ele estava disposto a seguir suas regras. Talvez, apenas talvez, houvesse uma chance de algo novo. Enquanto isso, Pedro levantou o livro de colorir, mostrando-o orgulhosamente para Daniel. Olha o que eu fiz! Daniel sorriu, genuinamente impressionado. Isso está incrível, Pedro. Você é um artista. O menino riu e Clara sentiu uma pontada de emoção ao ver a interação entre os dois. Talvez, apesar de tudo, isso fosse o começo de algo bom. A noite estava fria, e o vento uivava do lado de fora da casa de Clara, batendo contra as janelas como se quisesse entrar. Dentro, o ambiente era quente e iluminado pela luz suave de uma lâmpada de mesa. Clara estava sentada no sofá, com Pedro dormindo em seu colo, coberto por um cobertor macio. O menino estava febril, e ela o observava com preocupação, passando a mão suavemente em sua testa quente. A respiração dele era ofegante, e cada tossida parecia arrancar um pedaço do coração de Clara. O telefone vibrou na mesa ao lado, e ela olhou para a tela. Era Daniel. Ela hesitou por um momento antes de atender. A última coisa que ela queria era admitir que precisava de ajuda, especialmente dele. Mas o medo pelo estado de Pedro falou mais alto. Alô? Disse ela, mantendo a voz baixa para não acordar o menino. Clara, eu só queria saber como Pedro está, disse Daniel do outro lado da linha. Ele parecia hesitante, como se não tivesse certeza se deveria ligar. A voz dele era suave, quase cautelosa, como se temesse invadir um espaço que não era mais dele. Clara suspirou, sentindo-se dividida entre a necessidade de apoio e o medo de se abrir demais. Ele está com febre. Eu acho que é só um resfriado, mas... Ela parou, sentindo a voz falhar. A emoção subiu à garganta e ela teve que respirar fundo para não chorar. Você quer que eu vá aí? Perguntou Daniel, a voz cheia de preocupação. Clara olhou para Pedro, que tossiu levemente em seu sono. O rosto do menino estava corado e a respiração parecia mais difícil do que antes. Ela sabia que não podia fazer tudo sozinha, mas aceitar a ajuda de Daniel significava dar um passo que ela ainda não estava pronta para dar. Eu não sei, admitiu, a voz tremendo. Clara, eu não estou aqui para invadir sua vida. Eu só quero ajudar. Por favor, deixe-me estar aí para vocês. Ela fechou os olhos, sentindo o peso da decisão. Finalmente, ela assentiu, mesmo sabendo que ele não podia vê-la. Está bem, você pode vir. Menos de 20 minutos depois, Daniel estava na porta, com o casaco encharcado pela chuva que começara a cair. Ele entrou em silêncio, olhando para Pedro com preocupação. A expressão dele era séria, mas havia uma determinação nos olhos que Clara não via há anos. Como ele está? Perguntou, mantendo a voz baixa. A febre não baixa, respondeu Clara, passando a mão pelo cabelo de Pedro. E ele está tossindo muito. Daniel aproximou-se, colocando a mão na testa do menino. O toque foi gentil, quase reverente. Ele está muito quente. Talvez devêssemos levá-lo ao hospital. Clara sentiu um aperto no peito. O hospital. A ideia a assustava, mas ela sabia que Daniel estava certo. A febre de Pedro não baixava há horas, e a tosse só piorava. Ela não podia arriscar. Está bem, disse ela, levantando-se com Pedro nos braços. O menino gemeu levemente, mas não acordou. Daniel pegou as chaves do carro que estavam na mesa. Eu dirijo. No carro, o silêncio era pesado, interrompido, apenas pelos sons suaves da chuva batendo no para-brisa e pela respiração ofegante de Pedro.
Clara olhava pela janela, tentando manter a calma, mas sentindo o medo crescer dentro dela. As ruas estavam quase desertas e os faróis do carro refletiam nas poças d'água, criando padrões hipnóticos. Ele vai ficar bem, disse Daniel, como se lesse seus pensamentos. Clara olhou para ele, buscando conforto em suas palavras. Eu espero que sim. No hospital, a equipe médica foi rápida em atender Pedro. Enquanto ele era levado para uma sala de exames, Clara e Daniel ficaram na sala de espera, sentados lado a lado em cadeiras desconfortáveis. O ambiente era frio e impessoal, com paredes brancas e o cheiro característico de antisséptico. Clara sentia-se pequena ali, como se o mundo ao seu redor estivesse se fechando. Ele vai ficar bem, repetiu Daniel, colocando a mão sobre a dela. Clara olhou para a mão dele, sentindo uma onda de emoções conflitantes. Ela queria puxar a mão, mas também sentia uma necessidade desesperada de apoio. A mão de Daniel era quente, firme, e por um momento, ela permitiu-se sentir um pouco de alívio. Eu não sei o que faria sem ele, admitiu, a voz tremendo. Daniel apertou sua mão suavemente. Você não precisa descobrir. Ele vai ficar bem, e eu estou aqui para o que precisar. Clara olhou para ele, buscando sinais de falsidade, mas tudo o que viu foi sinceridade. Ela sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto e rapidamente a enxugou. Obrigada, disse ela, a voz quase um sussurro. Daniel não respondeu, mas o olhar dele dizia tudo. Ele estava ali, não apenas por Pedro, mas por ela também. Quando o médico finalmente saiu da sala de exames, Clara e Daniel se levantaram rapidamente. O médico, um homem de meia idade com óculos e uma expressão calma, aproximou-se deles. Ele está com uma infecção respiratória, explicou o médico. Vamos mantê-lo aqui por algumas horas para observação, mas ele deve se recuperar bem. Clara sentiu um alívio imenso, mas também uma onda de exaustão. Ela olhou para Daniel, que sorriu levemente. Vamos ficar com ele, disse ele, colocando a mão no ombro dela. Clara assentiu, sentindo-se grata por não estar sozinha. Enquanto eles entravam na sala onde Pedro dormia, Clara sentiu uma nova conexão com Daniel. O menino estava deitado em uma cama estreita, com um soro preso ao braço e uma máquina monitorando seus sinais vitais. O rosto dele parecia mais calmo agora, e a respiração estava menos ofegante. Clara sentou-se ao lado da cama, pegando a mão pequena de Pedro na sua. Daniel ficou em pé atrás dela, observando os dois em silêncio. Ele é forte, disse Daniel baixinho. Assim como a mãe. Clara olhou para ele, sentindo uma onda de gratidão. Obrigada por estar aqui. Daniel assentiu, os olhos brilhando com uma emoção que ela não conseguia decifrar. Eu sempre estarei, Clara, quando você precisar. Ela não respondeu, mas sentiu algo mudar dentro dela. Talvez, apesar de tudo, houvesse uma chance de reconstruir algo entre eles. O sol da manhã entrava suavemente pelas cortinas do quarto de hospital, iluminando o rosto tranquilo de Pedro, que dormia profundamente. Clara estava sentada ao lado da cama, segurando a mão pequena do filho, enquanto Daniel permanecia em pé, perto da janela, observando a cidade que começava a acordar. O silêncio entre eles era pesado, mas não desconfortável. Havia uma paz estranha naquele momento, como se o mundo tivesse parado para que eles pudessem respirar. Clara olhou para Daniel, estudando seu perfil. Ele parecia diferente, mais calmo, mais presente. Ela queria acreditar que ele havia mudado, mas uma parte dela ainda resistia, temendo se machucar novamente. Obrigada por ficar, disse ela, quebrando o silêncio. Daniel virou-se para ela, um sorriso pequeno nos lábios. Eu não estaria em nenhum outro lugar. Clara sentiu uma pontada de emoção no peito. Ela queria dizer mais, mas as palavras pareciam presas na garganta. Em vez disso, ela olhou para Pedro, que começava a se mexer na cama. Mamãe? Chamou o menino, abrindo os olhos lentamente. Estou aqui, querido, respondeu Clara, acariciando o rosto dele. Pedro olhou ao redor, confuso,
até que seus olhos encontraram os de Daniel. Você ainda está aqui? Daniel sorriu, aproximando-se da cama. Claro que estou. Como você está se sentindo? Melhor, respondeu Pedro, sentando-se na cama. Ainda estou cansado, mas não dói mais. Clara sentiu um alívio imenso ao ouvir isso. Ela olhou para Daniel e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma conexão genuína com ele. Talvez, apenas talvez, houvesse uma chance de reconstruir algo entre eles. Eu acho que podemos ir para casa logo, disse ela, olhando para o médico que entrava na sala. O médico, um homem de meia idade com uma expressão calma, aproximou-se da cama. Bom dia, como estamos nos sentindo? Melhor, respondeu Pedro sorrindo. Isso é ótimo, disse o médico, verificando os sinais vitais do menino. Acho que podemos liberá-lo hoje, mas ele precisará de repouso e cuidados em casa. Clara assentiu, sentindo-se grata. Obrigada, doutor. Enquanto o médico saía, Daniel olhou para Clara. Eu posso levá-los para casa, se você quiser. Clara hesitou por um momento, mas finalmente assentiu. Está bem. No carro, o silêncio era confortável, interrompido apenas pelos comentários animados de Pedro sobre como estava ansioso para voltar para casa. Clara olhava pela janela, sentindo uma leveza que há muito tempo não experimentava. Talvez, apesar de tudo, houvesse uma chance de algo novo. Quando chegaram em casa, Daniel ajudou a levar Pedro para dentro, mas parou na porta. Eu acho que é melhor eu ir, disse ele hesitante. Clara olhou para ele, sentindo uma onda de emoções conflitantes. Ela sabia que o futuro ainda era incerto, mas também sabia que não queria mais viver com medo. Daniel, chamou ela, a voz suave. Ele virou-se para ela, os olhos cheios de esperança. Sim? Obrigada por tudo. Eu acho que podemos tentar. Daniel sorriu, um sorriso que iluminou todo o seu rosto. Eu vou fazer o que for preciso, Clara. Eu prometo. Clara assentiu, sentindo uma paz que há muito tempo não sentia. Talvez, apesar de tudo, houvesse uma chance de recomeçar.